Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus faça morada em todos os nossos corações. Dando sequência à leitura e reflexão do Evangelho, hoje, no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. O ponto de vista. Itens 5, 6 e 7. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual que, para ele, é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante e não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre, corrigindo, ao exílio, a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele é como a criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Para obtê-los, não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, dando-se assim, voluntariamente, uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando seu ponto de vista da vida terrestre, no centro da qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire, aos seus olhos, uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande, os homens de projeção como os monumentos, mas que se transporte para sobre uma montanha e os homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura. A humanidade, com as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Ele se apercebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos como as formigas sobre um torrão de terra, que proletários e potentados são do mesmo talhe, e lamenta esses homens efêmeros que se dão tanta inquietação
para conquistar um lugar que os eleve tão pouco e que devem manter por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Se todo o mundo pensasse desse modo, dir-se-á, ninguém se ocupando mais com as coisas da terra, tudo periclitará. Não, o homem procura instintivamente seu bem-estar e, mesmo com a certeza de não estar senão por pouco tempo num lugar, ainda quer aí estar melhor ou menos mal possível. Não há ninguém que, achando um espinho sob a mão, não o tire para não ser picado. Ora, a procura de bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, possuído que está do instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele trabalha, pois, por necessidade, por gosto e por dever, e nisso cumpre os desígnios da providência, que o colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente senão uma importância relativa e se consola facilmente com seus fracassos, pensando na destinação que o espera. Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. É ainda contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que se aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O Espiritismo expande o pensamento, ele abre novos horizontes, em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida, concentra sobre a vida presente, que faz do instante que passa sobre a terra a única e frágil base do futuro eterno. Ele mostra que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto que a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, se considerar-se apenas uma parte. É esse conjunto que, ao templo do Cristo, os homens não teriam compreendido. E por isso, ele reservou o conhecimento para outros tempos. Bem, meus irmãos, esse trecho nos esclarece que a vida terrena consiste tão e simplesmente numa morada transitória. Podemos considerar ainda que aqui é uma projeção, uma espécie de ilusão na qual vivemos condicionados às vicissitudes, a certas experiências para que possamos progredir. Mas que aqui não é o nosso lar definitivo,
não estamos reservados à vida futura neste mundo. Esse texto ainda nos esclarece que, ao passo que vamos compreendendo que o que passamos, que o que enfrentamos nos serve como escola, nesse grande laboratório que nós estamos inseridos, seja na nossa família, seja no grupo espírita, seja no nosso círculo de amigos, seja onde for, toda experiência na qual passamos é oportunidade para nosso aperfeiçoamento, é oportunidade para que nós possamos quitar algumas dívidas, para que nós possamos reparar alguns débitos que contraímos ao longo das nossas existências, às vezes ajudando pessoas, às vezes passando por provas e expiações, e que tudo isso é provisório, né? Aqui, mais uma vez eu digo, não estamos vivendo num lar definitivo, e que a compreensão na vida futura nos ajuda a agir com mais resignação, com mais esperança, e essa compreensão também nos dá força para que a gente gradativamente comece a reclamar menos, a se lamentar menos, quando o que queremos, o que acreditamos ser do nosso direito, sermos merecedores, não acontece. Às vezes é simplesmente Deus, né, com a sua misericórdia divina, com a sua bondade, a sua inteligência, nos protegendo contra questões mais graves, contra situações em que nós podemos contrair mais dívidas através de escolhas inadequadas, escolhas impróprias, que às vezes guiada pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Mas esse trecho, em suma, nos demonstra que a nossa colheita, ela é em outro plano. Ela acontece futuramente na nossa morada definitiva. E assim, meus irmãos, eu espero que essa mensagem possa nos auxiliar, nos acalmar, nos fortalecer de acordo com o que necessitamos nesse instante. Desejo a todos que fiquem com a paz de Jesus, que Deus abençoe a todos. Peço ainda aos amigos espirituais, aos socorristas do espaço, aos nossos mentores, que visitem todos os nossos lares, promovendo a harmonização, a fluidificação das nossas águas, e que possamos, cada vez mais, contribuir na tarefa do Evangelho, possamos, dentro das nossas limitações, honrar o nome de Jesus, nosso irmão e mestre, nosso modelo e guia. Desejando mais uma vez a todos uma boa noite, e assim seja.